Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje vamos ouvir os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Juízes. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Juízes, capítulo 16. Sansão em Gaza. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou, juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte, que está em frente de Hebrom. Sansão e Dalila. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo:
venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí! Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para casa. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração, disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Juízes, capítulo 17. Mica e os ídolos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. O levita na casa de Mica.
Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar." Então Mica disse: "Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento." O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: "Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote." Juízes, capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: "Vão e explorem a terra." Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: "Quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar?" Ele respondeu: "Assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele." E eles lhe disseram: "Então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar." O sacerdote respondeu: "Vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor." Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol. E esses irmãos lhe perguntaram: "E então, o que nos dizem?" Eles responderam: "Preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra." Então partiram dali, do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados, com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maanetan até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: "Vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer." Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra.
Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: "O que é que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel?" O sacerdote ficou contente. Pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que, voltando-se, perguntaram a Mica: "O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo?" Mica respondeu: "Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer?" Porém os filhos de Dan lhe disseram: "Seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa." Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 16 a 18 de Juízes. Esses capítulos concluem a história de Sansão e nos mostram as consequências da idolatria e das escolhas erradas que fazemos. Aqui vemos como a fraqueza humana, o arrependimento e a influência negativa podem moldar as nossas vidas. Vamos aprender como, mesmo em nossos erros, Deus pode nos dar uma nova chance e como precisamos estar atentos para não sermos levados por influências que nos afastam de Deus. Juízes capítulo 16 relata o fim da vida de Sansão, um homem forte fisicamente, mas que também tinha suas fraquezas, especialmente quando se tratava de sua relação com Dalila. Ela traiu a confiança ao descobrir o segredo de sua força e o entregou aos filisteus. Após ser capturado e cegado, Sansão, em sua fraqueza, clama a Deus uma última vez para que devolvesse sua força. Deus ouve sua oração e Sansão derruba o templo dos filisteus, sacrificando sua própria vida para derrotá-los. Esse capítulo nos ensina que, mesmo em nossas falhas, Deus pode usar nossa vida para realizar seus propósitos.
A história de Sansão é um lembrete de que nossas fraquezas não nos definem e que podemos clamar a Deus em qualquer momento para nos fortalecer. Juízes capítulo 17 introduz a história de Mica e sua criação de um ídolo, que ele colocou em sua casa junto com um sacerdote particular. Isso marcou o início de um tempo de idolatria e confusão espiritual em Israel. Mica acreditava que, por ter um ídolo e um sacerdote em sua casa, ele estaria agradando a Deus. No entanto, isso era contrário à lei de Deus. Esse capítulo nos mostra o perigo da idolatria, de fazermos nossa própria versão da fé. Muitas vezes podemos achar que estamos fazendo certo, mas precisamos sempre voltar à palavra de Deus para guiar as nossas ações e crenças. Juízes capítulo 18 conta como a tribo de Dan tomou o ídolo e o sacerdote de Mica e o levou consigo, estabelecendo a idolatria como parte de sua adoração. A falta de liderança espiritual e o afastamento de Deus levou Israel a adotar práticas que eram contrárias à vontade do Senhor. Esse capítulo nos ensina que, quando a liderança espiritual está ausente e quando nos afastamos dos princípios de Deus, nos tornamos vulneráveis a influências que nos levam para longe da verdadeira adoração. Precisamos estar vigilantes e manter nossos corações e vidas centrados em Deus. Refletindo sobre esses capítulos, aprendemos sobre a fraqueza humana e como Deus nos dá uma segunda chance quando clamamos a Ele. Juízes 16 nos lembra que, mesmo em meio às falhas e consequências de nossas escolhas, podemos encontrar redenção em Deus. Juízes 17 nos alerta sobre os perigos da idolatria e da falsa adoração que nos afastam de Deus. Juízes 18 nos ensina a importância de seguir os princípios de Deus e de não nos deixar influenciar por práticas que desonram ao Senhor. Que possamos buscar a Deus em nossos momentos de fraqueza, confiar nele para nos guiar em verdade e manter nossa adoração pura e centrada no Senhor. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar a palavra. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!